Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos do estado do Rio de Janeiro que nos assiste pela TV Alerj, eu fiquei de trazer na semana passada, hoje, uma minuta para esclarecer à população sobre o famoso PL 122, que pretende ser aprovado na Câmara dos Deputados. E eu não quero discursar com raiva, eu não quero maltratar nenhum homossexual ou lésbica, não é esse o meu objetivo. Apenas quero trazer o que está nessa lei para ser aprovado, que é muito grave, muito fora do contexto do que se pode trazer para um cidadão. É claro que qualquer pessoa que fira, que venha denegrir um homossexual, uma lésbica, assim como um negro, um ancião ou uma criança, deve se submeter ao rigor da lei. Mas nem por isso podemos ter uma lei especial para um determinado grupo da nossa sociedade. No PL 122, o artigo 4º propõe a modificação da Lei 7.716 e diz assim, que a praticar o empregador no seu proposto atos de dispensa direta ou indireta, tem a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Como é que pode um negócio desse? Todo patrão pode empregar e pode desempregar. Se eu tenho uma pessoa que eu pago em qualquer indústria, em qualquer local, em comércio ou na minha casa, a hora que eu não estiver satisfeito com a conduta de forma geral, não precisa ser homossexual, não. Qualquer tipo de conduta, a pessoa que fala palavrão, na minha casa eu não quero palavras de baixo calão, então eu posso dispensar essa pessoa. Agora, se a pessoa for homossexual ou lésbica, a lei desse PL 122, e você manda embora, tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Por isso que nós estamos contra essa lei. Não é que nós queramos, eu não quero que os homossexuais, as lésbicas e esse grupo perca seus direitos. Eu quero que eles tenham direitos, mas não pode subtrair direitos de outros que já têm o direito garantido pela Constituição. Um outro ponto aqui, muito esquisito, muito fora de uma situação normal. Diz assim, o artigo 7º, e agora está escrito aqui, a impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público, em virtude das características previstas no artigo 1º desta lei, reclusão de 2 a 5 anos. Ora, dentro de um plenário, de um culto evangélico ou de uma missa católica, aquele local ele está resguardado pela lei. Ninguém pode fazer aquilo que não é comum à cultura e ao ambiente. Agora, por exemplo, num pátio de uma igreja, no pátio da igreja onde tem criança, onde tem pessoas, famílias, se tiver uma prostituta rodando uma bolsa ali, o pastor, o padre, tem todo o direito de, minha filha, por favor, aqui não é lugar para você fazer isso. É um absurdo a gente achar que ninguém vai chamar a atenção de um comportamento fora da ética. Mas a lei protege de uma forma muito grande. Significa, por exemplo, se tiver 2 homens, 2 homossexuais se beijando num pátio, e o pastor ou padre ou alguém for falar, olha, meu, aqui não fica bem vocês aqui, as crianças não estão acostumadas a ver homem beijar homem na boca, e vocês então parem. Se fizer isso, está arriscado a ser preso e ter a prisão de 2 a 5 anos. Essa lei aqui, essa 122, que tem tanta reação, não só de evangélicos, mas dos católicos também, é porque ela está cheia de defeitos, ela tem que ser refeita. Tem alguns pontos que vão realmente dar alguma proteção a essa classe social,
mas tem outros que são pontos esdrúxulos, fora da realidade. Por exemplo, constitui efeito de condenação, o artigo 16, a perda do cargo ou função pública para o servidor público. Ué, não entendi. Quer dizer, o servidor público comum, que é uma pessoa heterossexual, pode perder o seu cargo que não acontece nada. Se for homossexual, tem problema, não pode perder o cargo. Tem que manter, e às vezes a perda do cargo não é por causa, isso aí é uma capa. A pessoa é incompetente, a pessoa é desobediente, não tem nada a ver com a pessoa ter essa escolha de ser um homossexual. Então essa lei, o Código Penal, o Código Civil, ele e a Constituição já protege o cidadão de ser mandado embora sem uma causa que justifique isso. Aqui diz também, o item 2, inabilitação para contratos com órgãos da administração pública direta, indireta ou funcional. Então, para todo contrato em que um grupo homossexual fizer uma proposta, tem que ser aceito, pelo que eu estou lendo aqui, ele não pode ser rejeitado, tem que ser habilitado. E essa não é a realidade. A realidade é diferente. No meio público ou privado, o que acontece são a disputa do mercado pela melhor condição econômica, pela melhor condição de preço e pela qualidade do produto, não pelo gênero que a pessoa escolhe ser. Aqui tem mais o parágrafo 5º nessa lei. Estou falando sobre o PL 122 e alguns pontos inacreditáveis que se fazem campanhas para que seja aprovado e que são coisas que em nenhum país isso teria atenção ou seria justificável. Diz aqui o parágrafo 5º, o disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, também concordo. Mas aí vem, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Ué, eu posso debater o Platão, o Sócrates, Aristóteles e outros pensadores. Eu posso dizer que eu sou contra um tipo de filosofia. Eu posso me colocar num país democrático, num país que nós temos liberdade, a favor ou contra qualquer corrente filosófica, mas se eu estiver contra o homossexualismo, então eu sou réu. Isso significa criminalizar o que chamam de homofobia. E eu estar contra alguma corrente da sociedade, ou pensamento, ou filosofia, e se isso é o ser homossexual, não significa que seja homofobia. O nome está errado, porque a homofobia é uma doença psíquica em que a pessoa tem ódio mortal de um ser do mesmo sexo. Então eu trouxe esse PL para que fique registrado nos anais da nossa Assembleia e que as pessoas, nossos eleitores, cidadãos que têm oportunidade de sintonizar com a TV Alerj, possa ver que a nossa luta não é uma luta porque a gente é contra uma parte da sociedade. Não é isso não. É porque realmente essa lei tem pontos que são inaceitáveis. São pontos que vêm restringir a liberdade da maioria em detrimento de uma maior proteção de uma minoria desnecessária, porque já é protegida pelos códigos existentes, pelos direitos existentes. Aqui diz também o seguinte, o artigo 20. A prática 20A dos atos discriminatórios a que se refere esta lei será apurada em processo administrativo e penal que terá início mediante. Aí tem 1, reclamação do ofendido, 2, ato ou ofício, 3, comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos. Olha, comissões que defendem a cidadania e os direitos humanos, tudo bem, mas uma ONG qualquer inventa uma mentira e isso vai dar processo para entrar
a pessoa entrar em julgamento, ser réu e ser preso, quando nós sabemos muito bem quem dá o início a um processo penal é o Ministério Público. Ele que tem essa prerrogativa de levar a pessoa às penalidades e ao julgamento. Eu fico um pouco triste porque o debate dessa PL 122 não tem sido feito na altura que merece o nosso Brasil, o nosso país, na altura da liberdade, na altura da consideração. Eu não posso aqui me colocar somente contra a pessoa que decidiu esse comportamento, mas eu posso, como cidadão brasileiro, expressar aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Eu posso expressar e eu posso tentar proteger a minha família daquilo que eu vejo que não serve para a minha família, seja uma corrente espiritual, seja um pensamento filosófico, ou seja um determinado tipo de comportamento. Então eu quero deixar aqui esses pontos para que o povo do Estado do Rio seja solidário a que os grupos que são minoria possam ter seus direitos, mas sem tirar o direito do povo em geral, que já foi conquistado através de anos a fio na Constituição e nos códigos existentes. Que Deus possa abençoar o nosso país e Deus possa iluminar os nossos cidadãos.